Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1 diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, e preste atenção nesse detalhe, recolheu 100 por 1. Imagina você fazendo uma aplicação numa bolsa de valores, colocando R$1, e no dia seguinte você observa e lá está R$100. É só para te ilustrar o que acontecia com Isaque na terra de Gerar, o que Deus fazia na vida de Isaque, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Eu queria que você agora fosse comigo no verso de número 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o povo de Ezeque. Repita comigo: Ezeque. Mas eu queria que você repetisse melhor, né? Ezeque. Isso, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Repita comigo: Sitna. Isso. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Repita comigo: Reobote. Mas Reobote, você precisa aumentar o tom da sua voz. Repita comigo no 3, 1, 2, 3, Reobote. É melhor sincronizado, né? 1, 2, 3. Glória a Deus. E disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra de Freitas Soares. Está escrito isso aí? Então a gente acrescenta no espírito, tá? Se é na terra, se Freitas Soares faz parte da terra, então está em ordem, não é heresia. Glória a Deus. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço
palavra do Senhor. Amém? Você pode colocar sua Bíblia no banco, pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero invocar mais uma vez a presença do nosso Senhor, e eu convido você a abrir seu coração para receber da parte de Deus aquilo que Ele quer ministrar a você nessa noite. Que você possa estar de fato com a sua mente e o seu coração cativa ao Espírito Santo. Que toda e qualquer resistência nessa noite, ela seja derrubada agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que esse Espírito que se move possa produzir vida no seu coração. Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos nesse lugar, Deus, casa constituída, casa de oração, onde a Tua palavra diz que os Teus olhos estariam abertos e os Teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, pois o Senhor a escolheu e a consagrou para que o Teu nome esteja perpetuamente sobre esta casa. Nós invocamos a presença do Teu Espírito para que Ele possa cumprir a Tua obra, manifestar o Teu poder e ao final dela o Teu nome seja glorificado, enaltecido e adorado. É com temor e tremor que quero cumprir essa tarefa de pregar a Tua palavra, e peço graça, inspiração, revelação do alto, para que o Senhor possa fazer aquilo que apraz o Teu coração, aquilo que está na Tua agenda, aquilo que glorifica ao Teu nome. Por isso, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor seja o centro, ó Pai, de tudo aquilo que há de ser feito nesse momento. Eu oro a Ti, Deus, agradecido, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, eu quero ministrar a vocês uma palavra que está inserida dentro de um repertório que o Senhor tem nos dado para pregar na igreja do qual pertenço, do qual tenho sido pastor, aqui na Igreja Metodista em Freitas, e profeticamente tenho eu liberado o pastor Daniel, Catedral Metodista do Avivamento em Porto Real, porque tenho crido que Deus está dilatando a tenda, nos permitindo sonhar. E se tem um sonho que Deus agrada, é quando o nosso coração sonha em ganhar vidas para Jesus. Isso está na agenda de Deus. Se é algo que você deve colocar na sua agenda, é salvar vidas para Cristo. E eu tenho ministrado sobre aquilo que vou compartilhar com vocês, especialmente nesse texto do capítulo 26 do livro de Gênesis, que fala sobre um episódio na vida de um grande homem do Antigo Testamento, aquele que foi recebido o codinome de o Filho da Promessa. Isaac foi aquele tão esperado por Abraão e Sara, e Deus, por sua bondade, cumpriu esta promessa que até então havia dado a Abraão, naquele presente momento, Abraão ainda no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. E nesse contexto a Bíblia vai dizer que houve uma grande fome na terra, e Isaac, temendo perder parte do seu rebanho e consequentemente pessoas que serviam a ele, até mesmo a sua família, decidiu sair do lugar aonde ele se encontrava, e o objetivo dele era encontrar um lugar onde ele pudesse trazer aquilo que poderia abastecer principalmente sua família e o seu rebanho. E Deus se apresenta a Isaac dando uma orientação, e qual foi? Isaac, não desça ao Egito. Eu não sei se você lembra em que durante alguns anos atrás dessa história, Abraão viveu a mesma experiência. E curiosamente Deus havia orientado a Abraão descer ao Egito. Só que agora a orientação que Deus está dando a Isaac é outra, completamente diferente. E aqui eu aprendo algo muito importante, e eu queria que isso se tornasse uma lição para você. O fato de algo acontecer na vida de alguém não significa necessariamente que Deus quer que aconteça na nossa vida. Deus tem uma agenda com você, Deus tem um propósito específico
pacife com você, não queira colocar uma roupa que não lhe pertence, que não é seu número. Aquilo que Deus quer fazer contigo é com você apenas, não transfira, não dê a outra pessoa, é mistério de Deus com você, é propósito de Deus com você, e você precisa se alegrar, porque Deus sabe o que você não sabe, Deus está onde você não está, Deus consegue fazer o que você não consegue fazer. Isso revela a nossa confiança com um Deus que sabe todas as coisas. E a orientação que Deus deu a Isaac aqui foi: não vá para o Egito. E ele então recebe esta orientação e ele vai para outra região, essa região chamada de Gerar. Só para você se situar, a cidade de Gerar fica hoje geograficamente naquelas regiões da Palestina chamada faixa de Gaza. Naquele espaço ali era dominado pelos filisteus. Durante muito tempo foi dominado por esse grupo, por este povo. Aliás, Abimeleque, que era o rei de Gerar, a Bíblia chega a ressaltar de que ele era rei dos filisteus. E Isaac recebeu a orientação de Deus e foi para a cidade de Gerar. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Isaac decidiu no seu coração dar uma orientação à sua esposa Rebeca. E qual foi? Quando chegarmos lá, não diga que você é a minha esposa, diga que você é minha irmã. E por que Isaac deu essa orientação? Porque Isaac sabia que se ele chegasse com uma mulher bela, segundo as escrituras mesmo define a característica, a estética de Rebeca, e aquele povo olhar ela com outros olhos, sabendo que Isaac era seu marido, poderia matá-lo e consequentemente tomar a sua esposa para si. Isaac sabia disso porque Abraão passou pela mesma experiência alguns anos atrás. Para quem já leu o capítulo de número 20 do livro de Gênesis, vai lembrar que algo aconteceu muito parecido. Quando Abraão foi para Gerar, ele orientou a Sara para que ela dissesse que não era sua esposa, e sim a sua irmã. E vocês sabem o que aconteceu ali. Abimeleque tomou Sara para si, ele não a possuiu, ou seja, ele não teve nenhum tipo de contato físico com ela, mas em compensação, ela ficou distante de seu marido Abraão. E a Bíblia diz que num dado dia, aliás, para ser mais específico, à noite, Deus se revela a Abimeleque e disse: olha, a mulher que tu tomou para si não é sua, e por conta da tua decisão, o teu povo vai padecer. E Abimeleque no sonho tenta dialogar com Deus, onde ele diz assim: mas Senhor, eu não sabia que ela era mulher de Abraão. Então, se o Senhor encontra inocência no meu coração, não permita que eu padeça por conta dessa atitude. Deus disse: olha, eu encontrei sinceridade no seu coração, por isso eu não vou pesar a mão sobre ti. Contudo, vá até Abraão. E aí tem um detalhe que faz todo sentido, porque Deus disse que Abraão era profeta. Ele vai orar pela tua vida, e tudo aquilo que acarretou por conta da sua decisão vai cessar. Para quem lembra da história sabe que as mulheres de Abimeleque ficou estéril, então nenhuma delas conseguiam gerar filhos por conta dessa decisão de Abimeleque. Ora, parece que Isaac está vivendo um déjà vu, parece que ele está vivendo a mesma experiência, e é por essa razão, acredito eu, que Abraão contou essa história para ele em algum momento, ele lembrou dessa narrativa, então decidiu orientar Rebeca que tomasse a mesma decisão. Mas ao contrário do capítulo 20, a Bíblia diz que Abimeleque não tomou Rebeca para si, mas a orientação que ela era a irmã de Isaac já havia sido dada e pulverizado na cidade. Tanto é que Abimeleque, ao olhar da sua janela, ele enxergou Isaac fazendo carícias na sua mulher, e provavelmente não era um carinho de amigo, era uma carícia de acordo, com a realidade matrimonial. Para quem é casado aqui sabe a diferença de carinho para carícias, e ele então identificou que Rebeca não era uma irmã, porque uma irmã você
você não faz carícias, você só faz carícias quem é sua mulher ou seu esposo, e assim por diante. E ele então chega diante de Isaac e fala assim: Isaac, você mentiu para mim, cara, quase que eu tomei uma decisão e o meu povo ia padecer por conta dessa decisão, ou pior, alguém poderia tomar a sua esposa como esposa para si, e o nosso povo ia acarretar maldições. E aí Isaac explica as razões, ele explica o porquê, enfim, eles estabelecem uma aliança ali, e Abimeleque permite que Isaac permaneça naquela região. Só que tem uma coisa aqui que vale a pena a gente ressaltar: enquanto Isaac estava na cidade de Gerar, a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre Isaac. Eu não sei se você consegue entender o significado disso, mas eu vou te ajudar para você entender. Quando a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre alguém, significa que o diabo não toca, significa que as dificuldades da vida, elas acontecem, mas não vão permitir que você caia. Ou seja, a mão de Deus é proteção, a mão de Deus é abrigo, a mão de Deus é refúgio, a mão de Deus é fortaleza, a mão de Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. A mão de Deus é sinônimo de abundância, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de proteção. A mão de Deus está sobre a sua vida. Poxa, eu pensei que você ia dar um glória até mais forte depois de uma dessa. Pô, gastei saliva aqui, suor, e você me dá um glória desse? A mão de Deus está sobre a sua vida. Isso. Se a mão de Deus está sobre a sua vida, creia, Satanás não pode te tocar. E a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre Isaac. E enquanto a mão de Deus estava sobre Isaac, a prosperidade alcançou a vida de Isaac. O seu gado aumentou, o número de ovelhas aumentaram, o número de servos aumentaram. Aumentou tanto que alguém chegou para Abimeleque e disse assim: rei, Isaac está crescendo absurdamente, já cresceu mais do que a gente. Ele tem um número maior de servos, ele tem um número maior de gado, ele tem um número maior de ovelhas. Se ele toma a decisão de tomar o reino, ele automaticamente será o reino de Gerar, o rei de Gerar. E aí Abimeleque toma uma decisão, temendo isso acontecer, e é óbvio, isso jamais aconteceria, porque o coração de Isaac estava em Deus, e quem tem o coração em Deus não faz aquilo que quer. Quem está com o coração em Deus não toma decisões precipitadas. Quem está com o seu coração em Deus não faz segundo as suas emoções, segundo o seu estado emocional. O que muitas pessoas acabam se perdendo exatamente por conta disso. Decidem porque estão tristes, decidem porque viveu uma frustração. O teu estado emocional não pode ser a sua bússola. O teu estado emocional não pode ser o teu norte, o teu farol. Quem guia teus passos tem nome, e o nome dele é Senhor dos Exércitos. Eu não decido pela minha ótica, eu não decido pela minha razão, eu não decido nem sequer pelas minhas experiências, eu não decido muito menos pelo meu sucesso ou fracasso. A minha decisão não está pautada naquilo que está diante dos meus olhos, a minha decisão está pautada na palavra de Deus, que me guia e que me norteia. Por que tem muita gente que está longe de Deus, mesmo dentro da igreja? Porque está seguindo suas emoções, não está seguindo a palavra de Deus. Isaac seguia aquilo que Deus mandava. Se Deus manda ir, Isaac iria. Se Deus manda ficar, Isaac ficaria. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Abimeleque chega diante de Isaac e disse: Isaac, eu confesso, eu estou temendo, cara. Tu vai acabar tomando espaço aqui e eu não quero que isso ocorra. Vamos fazer o seguinte: ao invés de tu estar em Gerar, eu te dou a oportunidade de ir para um lugar chamado Vale de Gerar. A Bíblia diz que Isaac aceitou o desafio, e é importante ressaltar aqui: uma coisa é você estar na colina, outra coisa é você estar no vale. Vocês sabem que vale na Bíblia representa período de tribulação.
período de dificuldade, é ou não é verdade? Quando Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, ele é levado por Deus a um vale de ossos secos, você já consegue identificar que vale na Bíblia representa momento de dificuldade. Lembra da história de Davi, quando lutou com Golias? Ele lutou num lugar chamado Vale de Elá, e a palavra Elá no hebraico significa sombra, escuridão, ou seja, ele venceu Golias no vale das sombras. Lembra do que Davi disse no capítulo 23, verso 4, lá de Salmos? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que vale possa representar períodos de dificuldade, mas não representa a ausência de Deus. Deus está nos montes, mas Deus também está nos vales. Isaac confiando no caráter de Deus, porque para fazer isso, irmãos, precisa confiar muito no Senhor. É fácil você ser crente quando Deus manda você ir para a colina e tudo aquilo que a colina pode representar. Outra coisa é você ser homem e mulher de Deus quando Deus manda você ir para o vale. É fácil você glorificar quando tudo vai bem, quando a prosperidade te alcança, quando a tua despensa está cheia, apesar que nesses últimos dias está tendo dificuldade disso acontecer, né? Só o sangue do Cordeiro, mas provavelmente você já viveu em algum momento, você fala assim, meu Deus, ufa, pelo menos eu consegui pagar minha conta. Tem alguém assim, irmãos? Eu estou assim, eu estou escolhendo que conta eu vou pagar, eu estou conversando até com elas, você espera, você é só amanhã, contigo eu converso na semana que vem, e eu vou escolhendo qual é que vai ser aquela que vai ser escolhida, contemplada para eu conseguir pagar. Tem alguém comigo assim? Pelo amor de Deus, levanta a mão só para saber que eu não estou sozinho, glória a Deus por isso. Mas Deus está conosco o tempo inteiro, o Senhor está conosco a todos os momentos. Por isso a gente precisa aprender a confiar no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus significa estar na prova e confiando de que Ele está fazendo. Confiar no caráter de Deus é saber que não tem nada na tua frente, que você está no meio de um deserto, que a única coisa que você consegue enxergar é miragem, e não é visão, porque no deserto só proporciona miragem, porque não tem comida, não tem bebida, mas o seu coração crê que Deus em algum momento vai te levar para um oásis. Está alto aí, irmãos? Porque eu ouvi um eco aqui. Então é para mim, né? Isso é importante vocês entenderem. Isaac tomou a decisão, e o que ele fez, pastor Daniel? Ele saiu com seus pastores, com seus servos, com a sua família, com seu gado, com as suas ovelhas, e foi para o vale de Gerar. E por que ele foi para o vale de Gerar? Por conta de uma orientação do rei? Sim, mas Isaac sabia que seu pai, em alguns anos, esteve naquela região, de que Abraão esteve ali durante algum tempo, e a Bíblia diz que Abraão abriu poços naquela região. Isaac lembrou disso. Obrigado, meu amigo, eu transpiro demais. Isaac lembrou disso, e ele então viu que era uma excelente oportunidade. Irmão, quem está com Deus, até o vale é uma oportunidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso de número 28, portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Tudo na vida do crente contribui, irmão. Dá glória a Deus, pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí. As dificuldades contribuem, pastor, como assim? Te amadurece, te faz crescer, faz com que você saia da condição de um menino, de uma menina, e entenda que responsabilidade é doído, mas te faz uma pessoa madura e consciente. Eu não tenho dúvida de que quando você olha hoje para trás e enxerga aquilo que você viveu, e que hoje talvez esteja passando por algo semelhante, você tem mais maturidade para lidar, porque você passou por ela. Então não despreze essas coisas. A Bíblia diz que Isaac foi para o vale de Gerar. E quando ele chegou lá, qual foi a primeira decisão, pastor? Ele decidiu, para sustentar, para manter seu rebanho e sua família, vamos ao poço que meu pai, alguns anos atrás, havia aberto. E ele então chegou numa região
onde esse poço estava com entulhos. E ele pediu para que seus servos e seus pastores o auxiliassem para desentulhar aquele poço. E eles decidiram, trabalhem em equipe. Se tem uma coisa que prospera, irmãos, é a unidade. Se tem uma coisa que caminha na igreja, é trabalhar junto. Na igreja não pode ter aquela brincadeira que às vezes eu esqueço o nome, é rabo de gato. Como é que é aqui? Puxa para um lado, puxa para o outro. Como é que é essa brincadeira? Quem lembrar aí, fala aí, pelo amor de Deus. Rabo de guerra, pronto, não tem nada a ver com gato, né? É quase isso. Cabo de guerra, enfim. Vocês conhecem essa brincadeira? Na igreja isso não pode fazer parte, irmãos. Não existe lado A, lado B, existe o lado C. Pastor, que lado C é esse? É o lado de Cristo Jesus, aleluia. Eles trabalharam em equipe. Resultado, depois de muito tempo dedicado, porque ao contrário dos dias atuais, hoje é fácil, você contrata uma empresa, faz um poço rapidamente, um dia já está jorrando água. Naquele tempo lá não tinha material para isso, era no braço, era na força, tinha que cada um fazer o seu trabalho. Resultado, acredito eu que depois de dias conseguiram tirar tudo. E aí o que acontece? O resultado de um trabalho, a água começou a brotar, automaticamente a alegria entrou no coração daqueles homens. Só que parece que a alegria de pobre dura pouco, né? Você já ouviu isso em algum momento? Eu acredito que sim. Daqui a pouco chegam os pastores do vale, os pastores de Gerar, e disse assim: olha, esse poço não é de vocês, esse poço é nosso, ele vai abastecer o nosso rebanho, não de vocês. Você conhece alguém que não trabalha, que não faz, que não está no momento da adversidade, mas na hora que o cheiro do churrasco começa a exalar, ele é o primeiro a chegar? Ai meu Deus do céu, chega até de mão vazia. Meu Jesus da glória, ainda quer dizer que foi ruim, comeu de graça, foi na festa de graça e ainda falou de... Ai meu Deus, só Jesus. Eu sei que aqui isso não acontece não, acontece em outras regiões da Europa, da Ásia, da África. Aqui isso não acontece não. Eles chegaram e o que aconteceu? Eles exigiram aquilo que não era deles. E aí, amados, tem uma lição que Isaac me dá aqui extraordinária. Isaac poderia muito bem dizer assim: ei, olha só, nós trabalhamos muito tempo, gastamos muitos dias, além disso nós temos uma orientação do rei de ficar nesse lugar. Outra coisa, quem cavou esse poço foi meu pai Abraão. Isaac tinha um currículo gigantesco. Ele poderia dizer o seguinte: olha, eu tenho condições suficientes para dizer, esse poço é nosso. Só que Isaac fez o contrário. O que Isaac fez? Vocês estão dizendo que é de vocês? Então pode ficar. E por que Isaac tomou essa decisão? Ele colocou o nome de Ezeque. A palavra Ezeque traduz como contenda, intriga. Por que Isaac tomou essa decisão? Porque Isaac sabia que aonde tem contenda, Deus não está presente. Aonde tem intriga, Deus não está presente. Aonde tem falatório, fofoca, Deus não está presente. O apóstolo Paulo, inclusive, orientando a igreja de Corinto, no capítulo 12, quando ele fala sobre ordem no culto, ele diz que Deus não habita em lugares que há contenda, porque Deus não gosta desses ambientes. Quem se sente familiarizado com esse ambiente tem nome, é Satanás. Deus não trabalha com contenda. Isaac poderia usar do seu direito, mas ele entendeu que há momentos na nossa vida que é melhor estar debaixo da orientação de Deus do que buscar razão para tudo. Há momentos que Deus disse: eu sei que é teu, eu sei que é seu, está no teu nome, mas chegou o momento de você abrir mão daquilo que você julga ser seu para alcançar o que eu tenho para a tua vida. Há momentos, eu não estou dizendo que é em todos os momentos, eu estou dizendo que há momentos que Deus nos põe à prova para saber até que ponto confiamos em seu caráter. Isaac disse: tem contenda, eu não vou ficar. Ele saiu dali e foi para uma outra localidade, para um segundo poço. E nesse segundo poço, o mesmo trabalho, a mesma dificuldade. Lá vem os pastores de Gerar de novo. Sangue de Jesus tem poder. Quanto mais a gente ora,
mas demônio vem, meu Pai eterno. Os pastores, depois da água estar jorrando, a Bíblia diz que eles disseram: esse poço é nosso. O que Isaac fez? Isaac falou: vocês disseram que é de vocês? É de vocês, mas o nome dele será Sitna. A palavra Sitna se traduz como briga. Parece que contenda e briga é a mesma coisa, elas andam de mão dadas, mas contenda e briga são coisas distintas. Eu vou explicar. A contenda, ela pode acontecer e não necessariamente ter alguma agressão física. A briga já se estabelece agressões físicas. Então o caldo entornou. Na segunda, os pastores de Gerá queriam ir além da contenda, queriam brigar. E o que Isaac fez? Deus também não habita em lugar aonde tem briga. O que ele fez? Saiu. Aí ele foi para a terceira. Estou indo mais rápido aqui, o tempo está ali, 7 minutos. Meu Deus, você é pregador, né, pastor? Estratégia, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que fazer lá na igreja. Eu estou olhando e tenho que fazer isso lá na igreja. Botar uma tela gigante. Oh, meu Deus do céu. Maravilha, estou aprendendo, pastor. Aqui estou, meu Deus do céu, maravilha. Isaac foi para o terceiro. E aí no terceiro, ele teve o mesmo trabalho. Só que a diferença do terceiro para os primeiros dois é de que ele tirou os entulhos, os pastores de Gerá não vieram, e a água começou a jorrar. Isaac chamou, esse lugar será chamado de Reobote. Só uma pessoa deu glória a Deus, mas eu vou te ajudar a dar um glória mais forte. Qual é o significado? Reobote tem alguns significados. Eu gosto mais desse que eu vou compartilhar com vocês agora. Reobote significa extensão, mas ele também pode ser traduzido como alargamento, ou como um espaço largo. Por que Isaac chamou aquele poço de Reobote? Porque aquele poço tinha características diferentes dos outros dois. Aquele poço não era apertado, isto é, ele conseguia gerar mais água. É curioso porque no hebraico as palavras têm simbolismo. E a ideia da palavra Reobote, simbolicamente falando, é aquele que consegue andar de forma tranquila dentro do espaço. Tem alguém aqui que tem fobia de espaços apertados? Gente que não consegue entrar num elevador, por exemplo, começa a ter uma respiração ofegante, o coração começa a palpitar. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de fobia. É só para você entender, não estou querendo te fazer lembrar não. Em nome de Jesus você vai passar por uma terapia e vai ser curado, para a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer, para você entender, Reobote significa aquele que não tem fobia quando entra sobre o espaço, porque o espaço é alargado, é extenso. É como se Deus estivesse dizendo assim: está vendo, Isaac, o que eu tinha para você não se assemelha àqueles dois que era direito seu, porque o que eu tenho para você é muito mais. O que eu tenho para você é gigante, o que eu tenho para você é extraordinário, o que eu tenho para você vai virar notícia no bairro, na cidade, no município, vai gerar notícia no estado, na nação. O que eu tenho para você, Isaac, as pessoas ficarão de queixo caído. Eu vou usar uma expressão muito difícil, mas você vai entender: estupefato. Quando Deus faz, Ele faz algo que as pessoas terão que arregalar os olhos e declarar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Sabe o que Ele quer fazer? É isso na tua vida, é isso na tua família, é isso na tua igreja. Ele quer fazer isso. Agora tu deu glória, né? Poxa, pastor, até que enfim, viu? Rapaz, pensei que tu ia dar glória desde o início. Aí você se pergunta: pastor, era aí que você queria chegar? Não, não era. Eu vou derrubar teu castelinho de areia. Eu disse tudo isso, que é importante, é legítimo para você entender que para ter Reobote precisa estar dentro de você. Não é aquilo que está aparente, é aquilo que eu carrego aqui dentro. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas anseiam pelo céu, mas elas ainda não têm o céu dentro delas. O céu é um lugar que você vai,
Mas o céu precisa ser um estado de espírito, ele precisa estar dentro de você. Você precisa enxergar o céu dentro de você. Reobote, irmãos, Deus vai fazer porque Ele é um Deus de promessa. A Bíblia diz em Números capítulo 23, verso 19, se não me falha a memória, quando Deus fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ou seja, o Deus que fala é o Deus que cumpre. Não é um político em época de eleição que faz uma promessa e quando acaba a eleição não cumpre. Esse não é o nosso Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de palavra. Então aquilo que Ele prometeu, calma o teu coração, Ele vai fazer em tempo oportuno. O que Ele te chama é ter aquilo que é necessário dentro de você, para que você não carregue frustrações, para você não achar que Deus está longe de você. Tem muita gente que usa expressões do tipo: joguei pedra na cruz, estou comendo o pão que o diabo amassou. Amados, quem usa essa expressão não entendeu qual é o Deus que ele serve, porque se Deus está no teu coração, você come o pão da vida. Não é aquilo que eu vou ver, é aquilo que eu já sinto, é aquilo que está dentro de mim. Por que Isaac não ficou preocupado com os outros 2 poços? Porque o que estava dentro dele era uma certeza, uma convicção: o que é de Deus vai acontecer. Eu vou acalmar o meu coração. Parece que Isaac estava ouvindo a voz do salmista no Salmo 46, verso de número 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. Isaac tinha consciência do que Deus poderia realizar. E aí, amados, uma lição que serve para mim e para você: não importa o que vai acontecer ou deixar de acontecer, o importante é você confiar plenamente no Senhor. Confie nele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Isaac fez? Já sei, pastor. Fez uma celebração por causa de Reobote. Isaac não estava nem aí para Reobote, gente. Isaac não estava nem aí. Ele sabia que aquilo ali era providência divina. Providência divina chega na hora certa, no tempo certo. Ele é a prova viva do Jeová Jireh. Papai, está tudo pronto. Já levantamos o altar. Aqui está o cutelo. Mas aonde está o cordeiro? O que Abraão disse para ele? Isaac, Deus proverá. Isaac carregava isso dentro do coração dele. Ele sabia quem era o Jeová Jireh, o Deus que provê. Proveu ou não proveu? Livrou ele da morte. Ele tinha consciência, ele viveu na pele, ele sabia quem era o Jeová Jireh. Então ele não estava preocupado com o Reobote. Sabe o que significa para mim e para você? Eu não estou preocupado com a salvação de A ou B. Pastor, não, porque eu creio que Deus já salvou. Ninguém deu glória. Pastor, me dá um texto bíblico para fundamentar. Atos capítulo 16, verso número 31. Paulo disse ao carcereiro: o que ele disse? Crê no Senhor Jesus Cristo. Tu entende esse versículo? Não, tu não entendeu não, senão tu teria dado glória no versículo anterior. Mas eu vou te explicar. Paulo está dizendo assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. A casa toda precisa crer? Não, Paulo disse: se você crê, tua família vem no pacote, meu amigo. Você entendeu agora? Por que tem crente que fica desesperado? Quando é que meu marido vai ser salvo? Ei, porque você não enxerga ele como salvo. Você ainda está enxergando pela ótica humana. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Amados, se você acredita que a palavra é fiel e verdadeira, você não ora para salvar, você agradece porque Deus já salvou. Pastor, mas por que eu não estou enxergando? Porque não é no teu tempo. O meu Deus consegue ver o que você não vê. O nosso Deus está em passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O mesmo Deus que ordena a palavra é o mesmo Deus que já está lá cumprindo essa palavra. Sou eu e você que precisamos esperar o tempo de Deus, mas Ele não. E se eu tenho a mente de Cristo, como Paulo disse, eu enxergo como Ele enxerga. Eu vou contar o testemunho rapidamente que está acabando. 48, 47, 46. E aí, pastor, como é que é?
Posso finalizar? Estou terminando. O ruim de pastor falar isso, né? Quem é pastor sabe, não está terminando nada, tem mais 30 minutos pela frente. Não, vai ser não. Juro para vocês, não vai ser. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Meus pais são falecidos, ambos faleceram no Senhor, mas nenhum deles nasceram em berço evangélico, assim como eu não. Eu me converti primeiro. Não me lembro de alguém que faça parte da minha árvore genealógica que tenha sido crente, muito menos pastor. Deus mudou a minha história, Deus alterou a rota, Deus quebrou maldições. Num outro momento eu conto o meu testemunho para vocês. Mas o fato é, eu me converti, durante muitos anos eu começava a orar pedindo: Senhor, salva meu pai. Assim como o Senhor quebrou maldição na minha vida, quebra na dele. E durante muito tempo a minha oração foi nesse sentido, até que um dia o Espírito Santo me deu uma lição. O dia que você entender a minha palavra, a tua oração vai mudar. Foi exatamente isso que o Espírito Santo falou. Porque eu achava que a minha oratória, que a minha retórica ia convencer, e eu esqueci de que a Bíblia diz que só quem convence é o Espírito Santo. Nada do que você fizer vai convencer. Aliás, você não convence nem você mesmo. Você está há 2 anos para entrar na academia e não entrou. Você está há 2 anos para fazer regime e não faz. Se nem você consegue convencer você mesmo, calcula outra pessoa. Então segura aí que essa visão aí é para você, amém? O Espírito Santo falou: não faça, deixa que eu faço. Às vezes a gente tenta ocupar o espaço que não nos pertence. Espaço de convencimento pertence ao Espírito Santo, não é você. No dia que eu entendi isso, eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Esse texto que eu citei a vocês, eu comecei a enxergar de outra maneira. Porque Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Ele está se dirigindo ao carcereiro: e será salvo tu e a tua casa. É como se Paulo estivesse dizendo assim: a porta de entrada para a salvação começa em você. Se você acreditar, a obra começa em você, mas não termina em você. Quem já leu o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vê que toda a casa do carcereiro foi salva e batizada. Então a palavra se cumpriu. E aí eu parei, irmãos, de tentar convencer meu pai. A minha oração era: Senhor, tu disse que se eu crer, a minha casa vai ser salva. Eu creio. Eu comecei a orar assim. Aí Deus falou: você precisa entender melhor. Enxergue ele salvo, veja ele como eu vejo. Aí eu li 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. A gente sempre lê o 17, né? Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e esquece do que está dizendo no 16. O 16 fala: não olhe mais segundo a carne. Paulo está orientando a igreja o seguinte: a maneira como eu enxergo não é como a ótica antiga. Eu não enxergo aquilo que está aparente, eu enxergo aquilo que Deus vê. Lembra de Eliseu e Geazi? Vocês lembram disso, né? Geazi viu o exército da Síria. O que Eliseu viu? O exército angelical. A maneira como você enxerga as coisas define a tua intimidade com Deus. Mas isso é uma outra pregação, vou pregar depois, se eu tiver a oportunidade. Em nome de Jesus. Estou terminando, pastor, estou terminando. Até um dia que o Espírito Santo tocou no coração dele. E aí o que aconteceu? Ele começou, pastor Daniel, a me perguntar sobre as coisas da Bíblia. Só para você ter noção do ceticismo do meu pai. Meu pai acreditava que Deus e o diabo tinham o mesmo poder. Só para você ter noção. Até um dia que o Espírito Santo falou assim: eu vou quebrar ele no meio, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Quem já leu Ezequiel 36 sabe o que eu estou falando. Deus começou a agir nele. Eu comecei a entender que se o Espírito Santo não fizer, não adianta. Eu e você não vamos fazer. Meu pai hoje, só para encurtar, meu pai hoje não está mais aqui, mas está na eternidade. Por quê? Porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você enxergar como Isaac enxergou, você vai entender o que Deus já está fazendo. Lembra do Tetelestai? Pastor, o que é isso? João capítulo 19, verso 30. Está consumado. Ele não vai fazer, ele já fez. É que muitas vezes você não entendeu, não tomou posse ainda. Vou finalizar agora.
O que Isaac fez? Isaac saiu dali e foi para Berseba, para tu ver a preocupação que ele estava com Reobote. Nenhuma. Porque quem fica muito ligado na bênção, esquece do abençoador. Às vezes se perde na bênção de Deus. Não tem gente assim? Aqui não acontece não. Mas não tem gente que vem aos cultos, vem à escola dominical, está desempregado e vem na igreja. Pede para o pastor orar. O pastor coloca a mão, joga óleo. O pastor faz isso, faz aquilo. Abre porta, Senhor, faz, acontece. Aí Deus abre a porta, não tem mais tempo para vir para a igreja. Se perdeu na bênção de Deus. Diz que não tem tempo. É só perder o emprego que ela consegue encontrar tempo de novo. Sabe o que é isso? É crente que fica na bênção e esquece do abençoador. Isaac nos ensina que o nosso coração precisa estar no abençoador. Reobote é só uma questão de tempo, irmão. Estou preocupado com isso não. Ele foi para Berseba e o que ele fez? Fez o que ele ouviu como instrução do seu pai a vida inteira. Pastor, o que ele fez? No texto diz que ele levantou um altar. Alguém já leu a história de Abraão? Capítulo 12 começa a história dele. Sai da tua terra, no meio da parentela, e vá para o lugar que eu ainda te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele sai da onde ele estava, em Ur dos Caldeus, passa em Harã, seu pai morre, ele continua a jornada. A Bíblia diz que ele chega a Siquém. Em Siquém, o que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Levanta um altar de adoração ao Senhor. Depois que ele saiu de Siquém, ele foi para Betel. O que ele fez? Levanta um altar de adoração ao Senhor. Sabe o que é isso? É gente que está disposto a entregar tudo que tem, tudo que é, aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Isaac fez exatamente a mesma coisa. Ele disse: eu não estou preocupado com a bênção. Reobote vai acontecer. Eu estou preocupado em ter uma vida com Deus. Eu estou preocupado em ser um adorador. Eu estou preocupado em servi-lo. Eu estou preocupado em adorá-lo. Eu estou preocupado em estar no centro da sua vontade. Por que tem muita gente, agora eu encerro, acabei aqui, de verdade. Por que tem muita gente frustrada na igreja? Porque está buscando Reobote, mas Reobote não está dentro dela. Se não está jorrando de dentro de você, não adianta, você vai viver uma vida frustrada o tempo inteiro. Jesus disse em João 7,37, e no último dia da festa, Jesus levantou e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Pois aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva correrão sobre o seu interior. Fique em pé, eu quero orar pela tua vida.